E aí, pessoal, tudo beleza? Então, estamos continuando aqui a nossa série sobre zoologia e hoje nós vamos falar um pouco sobre os filoporífera, então as famosas esponjas do mar, que estão classificados aí dentro do grupo dos Eumetazoa. Então esse grupo ele está dividido em dois grandes grupos, que um deles é o grupo do Parazoa, onde eu só tenho o filoporífera, e o outro grupo dos Eumetazoa. Então é sobre elas que nós vamos falar hoje nessa aula. Então, as principais características das esponjas. A primeira delas, como eu disse anteriormente, elas não possuem tecidos verdadeiros. Então, é por isso que elas estão classificadas dentro do grupo dos Parazoa. Então, os Parazoa, eles não possuem aquelas características dos animais que são os tecidos formados por membrana basal. Então, as células que revestem o corpo e compõem o corpo desse animal não formam aqueles tecidos onde no tecido tem uma membrana basal. Por isso são considerados dentro do grupo dos Parazoa. Significa ao lado dos animais. Os adultos, eles são assimétricos ou radialmente simétricos. Ou seja, as esponjas, elas não possuem um formato do corpo bem definido. Então, é incorreto a gente falar que as esponjas, elas têm simetria radial ou simetria esférica. Porque essa simetria, ela meio que lembra, às vezes, uma simetria radial ou uma simetria esférica. Mas, de fato, esses animais eles são considerados, de um modo geral, como animais assimétricos. Além disso, possuem células totipotentes, que são células capazes de se diferenciar em vários tipos de célula do corpo desse animal. Então, uma célula que ela pode estar atuando como um amebócito, ela pode, em um determinado momento, passar a atuar como um pinacócito ou como um coanócito. Então, essa totipotência significa a capacidade de uma célula se diferenciar em um determinado outro tipo de célula e de repente acaba voltando a ser o tipo de célula anterior. Ela é capaz de moldar, de se modificar em vários tipos de célula. Além disso, como o próprio nome já diz, o grupo dos porífera possui o corpo totalmente poroso. Então, esses poros eles levam até câmaras condutoras, que são movimentadas por células também características desse grupo, que são chamados de coanócitos. Além disso, no tecido desse animal é bem comum encontrar espículas, ou seja, pequenos espinhos no formato de espinhos ou formatos aí variados e são chamados de espículas de várias origens. Então, elas podem ser de origem calcária ou de origem silicosa, sendo que algumas delas acabam secretando fibras de colágeno. Então, é mais ou menos isso que compõe o esqueleto das esponjas. E onde a gente encontra essas esponjas? Então, das cerca de 8.000 espécies de esponjas descritas, a maioria delas são encontradas no ambiente marinho. Então, são principalmente do ambiente marinho. Mas também podem ser encontradas em ambiente de água doce, não são muito comuns. Se você for um dia para a Amazônia, na época em que o rio está baixo, você vai encontrar umas árvores lá cheias de coisas pretas grudadas nos galhos das árvores. Aquilo são esponjas de água doce na sua forma de resistência. Então, as esponjas elas podem ser encontradas tanto no ambiente marinho como no ambiente de água doce. Normalmente, elas são encontradas fixadas ao tipo de substrato duro, ou seja, são características de substrato consolidado. A origem desse grupo provavelmente se deu de protozoários. Então, protozoários, para quem não lembra, são organismos unicelulares, podendo ou não ser coloniais. Então, um dos grupos que provavelmente é um grupo muito próximo aí dos poríferos é esse grupo de protozoários do gênero Spheroeca, por possuírem essas células aí com um colarinho bem semelhantes às células das esponjas. Essa foto do meio também é um outro gênero de protistas chamado Proterospongia, que acabou recebendo esse nome pela grande semelhança com os poríferos verdadeiros. Porém, Proterospongia ainda são considerados protistas coloniais. Então, isso é uma colônia de protozoários. E ali a foto da direita, ela está mostrando aí um pouco uma larva, que é uma das larvas características de um dos grupos de porífera, que é a larva anfiblástula. Então, a grande semelhança dos poríferos com esses grupos de coanoflagelados, que é o nome que se dá a esse grupo de protistas, foi o que se acredita-se que sejam o grupo irmão aí dentro das esponjas, um grupo filogeneticamente próximo das esponjas.
outros atributos, né, que as esponjas têm e que permitem o seu grande sucesso evolutivo. Então, existem cerca de 8.000 espécies aí de poríferos, sendo que acredita-se que provavelmente o dobro ainda está para ser descrito. Então, estima-se que existam aí algo em torno de 16.000 espécies de porífero. O que possibilita esse grande sucesso evolutivo é, na verdade, o sistema aquífero. Então, com o nome delas, como poríferos, que é, na verdade, a presença de poros. Porífera significa portador de poros. Então, esses poros eles dão origem a uns canais que formam um sistema aquífero. Então, esse sistema aquífero, ele dispensa muitas vezes a presença de órgãos, que são órgãos responsáveis pela circulação de produtos metabólicos ou de nutrientes. Então, de qualquer coisa dentro do corpo desse animal é dispensado pela grande quantidade de câmaras dentro desse sistema aquífero. Ele não precisa de um sistema circulatório. Além disso, a capacidade de totipotência das células, elas dispensam a presença de tecidos verdadeiros. Então não há necessidade de ter tecidos verdadeiros desses animais, porque cada célula é capaz de dar origem a qualquer outra célula com qualquer outra função dentro do corpo de uma esponja. Então acaba que não necessita de tecidos verdadeiros. Porém, algumas pessoas ainda acabam pensando, nossa, se cada célula de uma esponja ela tem uma capacidade de ser autossuficiente, então por que cada esponja ela é considerada como um único indivíduo? Então os pesquisadores, pensando nisso, eles acabaram chegando à conclusão de que o comportamento ordenado das células dentro no corpo desse animal sustenta a ideia de que cada esponja seja um único indivíduo. Então as células elas têm um comportamento ordenado. Elas podem ser de vários tipos, mas de um modo geral, a maioria delas é do tipo incrustante, tubular ou colonial. Então essas esponjas do tipo incrustante, elas vão se espalhando aí pela superfície de um substrato duro. As esponjas tubulares formam tubos, tubos na vertical, e as coloniais, elas podem ser tubulares ou incrustantes, porém são essas onde a gente consegue visualizar a presença de vários ósculos numa mesma colônia. Então é considerado como colonial. Então, apesar de ter vários ósculos, elas acabam compartilhando estruturas corporal, seja da coanoderme ou da pinacoderme, elas vão ter alguma estrutura em comum entre todos os indivíduos aí da colônia. Então, como é que é a estrutura do corpo de uma esponja? Essa foto aí, ela está representando um tipo básico de uma esponja. Então, uma esponja de pequeno porte com quase que nenhuma complexidade corporal. Então, eu vou colocar aqui uma setinha para mostrar para vocês, certo? Deixa eu ver aqui como que coloco o ponteiro. Vou colocar essa caneta hidrográfica para riscar aqui para vocês. Então, o corpo de uma esponja é basicamente isso. A parte externa é constituída por células achatadas chamadas de pinacócitos e que dão origem à pinacoderme. Então, nessa pinacoderme eu vou ter aí poros. Então, os poros, eles levam às câmaras onde estão os coanócitos, que são essas células com colarinho, que ao movimento dos flagelos dessa célula acaba gerando um fluxo de água para dentro da esponja. Então é basicamente daí que parte o sistema aquífero. Inserido aqui no corpo da esponja, eu posso ter aí várias espículas que acabam dando sustentação para essa esponja. Então essa foto aí mostra aí um detalhe do que é um pinacócito, é uma célula achatada que compõe o revestimento externo. Essa outra célula aqui representa o porócito. Então o poro de uma esponja, muitas vezes eles podem ser formados por uma única célula ou por um conjunto de células que acabam sendo denominadas como prosópilo. Então o poro ele pode ser ou com uma única célula ou com várias células formando o poro. E aqui um detalhe sobre o coanócito, essa célula que possui esse grande flagelo aqui e esse colarinho. Então é uma célula característica de esponja, uma célula que gera o fluxo d'água para dentro das esponjas. E além disso possuem outros tipos celulares. Um deles são os arqueócitos, que são células ameboides
responsáveis por fagocitar as coisas na esponja, então alimento que pode ser capturado, entre outras coisas. Lofócitos, que são células ameboides semelhantes aos arqueócitos, porém elas secretam fibras de colágeno. Então algumas esponjas que têm fibra de colágeno, elas são secretadas pelos lofócitos. Os esclerócitos, eles secretam as espículas, por isso são chamados de esclerócitos. Os miócitos são células capazes de contração. Então, muitas vezes, esses esclerócitos eles estão localizados aí próximos ao ósculo de uma esponja. Então, eles conseguem ou fechar ou alargar um pouquinho mais o ósculo, dependendo da corrente de água que estiver passando ali. E, além disso, oócitos e espermatócitos, com funções aí semelhantes a óvulos e espermatozoides. Então, baseado na conformação do tipo de sistema aquífero, as esponjas elas podem ser classificadas como do tipo ascon, que é esse tipo mais simples aí. Então, o tipo ascon, a água vai entrar pelo ósteo e ela vai passar pelo átrio, onde eu tenho os coanócitos, e a água, como sempre, ela vai sair pelo ósculo. Então, isso é um design do tipo asconoide. As esponjas com design do tipo ciconoide é como se a parte das câmaras coanocitárias elas sofressem invaginações e formassem subcâmaras. Nesse caso, a água sempre ela vai entrar pelo ósteo. Então, a água aqui, a partir do momento que ela entrou pelo ósteo, ela vai passar pelos canais inalantes antes de saírem pela prosópila. Então, uma prosópila, ela sempre é a abertura de onde vai cair a água nas câmaras coanocitárias. Então, quando houve essa invaginação, formou as câmaras coanocíticas e delas a água sai por uma apópila até cair no átrio. Então, a água cai no átrio e sai pelo ósculo. Lembrando que nunca nada vai entrar pelo ósculo. Então, uma esponja, tudo sai pelo ósculo. No ósculo só saem as coisas em um porífero. E aqui o último design, que é um pouquinho mais complexo. Então, quando essa esponja ela acaba sofrendo mais invaginações ainda na sua superfície interna e acaba dando origem a um design do tipo leuconoide. Nesse tipo de design, assim como nas outras, a água ela também entra por um ósteo, ela cai em um canal inalante, assim como nas outras esponjas também, sai desse canal exalante por uma prosópila. Então, esse orifício de onde sai do canal inalante é chamado de prosópila. Após a prosópila, tem novamente as câmaras coanocíticas, e das câmaras coanocíticas vai aparecer aqui as apópilas. Então, as apópilas é o canal, na verdade, a abertura por onde a água vai sair da câmara coanocítica, que não tinha ainda no outro tipo de esponjas. E ela caiu no canal exalante e vai sair pelo ósculo, como todas as esponjas também. E essas esponjas elas acabam atingindo grandes tamanhos, como esse da foto aqui, de uma esponja que eu encontrei lá em Paraty. Acabei tirando essa foto. Qualquer biólogo ficaria maravilhado ao ver uma esponja como essa. Então, é uma esponja do tipo leuconoide. A presença de espículas fornece para as esponjas principalmente a estrutura do corpo, então mantém a estrutura do corpo, e essas espículas de maior tamanho, normalmente em formato de bastão, elas são chamadas de megascleras. Outros tipos de espículas são chamadas de microscleras, que são de menores tamanho, e normalmente elas forram a pinacoderme em altas densidades. Então elas estão aí em alta densidade e com tamanhos e formas aí bastante variadas. Então elas acabam mantendo consistência para a esponja. Então, de modo geral, todas elas acabam fornecendo proteção contra predadores, e também elas fornecem estrutura corporal, mantêm a estrutura do corpo de uma esponja. Por ser um animal totalmente poroso e que uma grande superfície de contato desse animal com a água, não existem órgãos especializados para transporte, trocas gasosas e excreção. Normalmente essas coisas acabam ocorrendo simplesmente por difusão. Então a difusão simples responde pelo transporte de gases e resíduos metabólicos. Normalmente os resíduos metabólicos eles são a amônia. E os arqueócitos, eles podem se deslocar. Então, os arqueócitos são células que estão localizadas aqui entre a coanoderme e a pinacoderme. Eles vão estar localizados muitas vezes próximos. São células móveis e de formato ameboide. Elas podem também pegar esses resíduos e levar para a parte de fora. Então, podem fazer exocitose ou endocitose, no sentido de englobar ou partículas de alimento, ou, de fato, em algumas espécies, os gametas são englobados por esses amebócitos e levados até o óvulo.
E por falar em reprodução, existem alguns tipos básicos de reprodução. Um deles é o brotamento, de um indivíduo acaba brotando uma outra esponja ali ao lado, e isso acaba gerando indivíduos coloniais. E outra forma aí, mais comum em esponjas de água doce é a produção de gêmulas. Então, gêmulas, da foto aí da direita, são estruturas produzidas pela esponja em momentos onde as condições ambientais não são muito boas. Então, normalmente, as gêmulas são formadas normalmente em um ambiente em momento de seca. Então ela produz essas gêmulas, de onde das gêmulas serão gerados novos indivíduos. Elas são formadas aí mais ou menos com um saquinho como esse, cheio de amebócitos na parte interna e tampados por uma micrópila. Então, quando o ambiente ele volta a ser inundado, a micrópila ela é estimulada e libera os arqueócitos. Então, esses arqueócitos vão acabar dando origem a outras esponjas. E o outro tipo de reprodução é a reprodução sexuada, ou seja, é a reprodução onde ocorre o encontro de gametas. Normalmente as esponjas são hermafroditas, ou seja, produzem tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino, e a fertilização, geralmente também, ela é interna. Então o espermatozoide aí, ele é fagocitado por um amebócito e levado até o óvulo dentro no interior do corpo de uma esponja. E daí a maioria delas acaba sendo vivípara. Então o zigoto ele é liberado, o zigoto ou as larvas é liberado diretamente no ambiente aquático. Então aqui tem os esquemas de algumas larvas aí, características de esponja. Normalmente elas têm esse lado cheio de cílios e um outro lado não ciliado, e depois elas acabam atingindo a um substrato ideal, e aí ela vai se fixar nesse substrato e dar origem a outros tipos de esponjas. Então, finalizando aí, eu sei que foi meio rápido a aula, mas o intuito é esse, fazer somente um resumão, e as dúvidas que vocês tiverem aí, vocês podem colocar aí nos comentários, eu vou estar respondendo, vou tentar responder para todo mundo. Aí tem a bibliografia básica, e eu recomendo bastante esse livro aqui, o livro Brusca e Brusca, e recentemente esse livro de Françoso e Negreiros Françoso, que é um livro escrito por autores brasileiros, um livro de zoologia, onde o legal dele é que você acaba encontrando exemplos de animais que são característicos da fauna brasileira. Então são exemplos de animais que vocês terão aí uma maior oportunidade de encontrar. Se você for do Brasil e estiver assistindo esse meu vídeo, os exemplos desse livro aí são bem legais também. Além disso, tem outros livros aí que vocês podem estar consultando. Eu particularmente gosto do Brusca e Brusca e esse Françoso e Negreiros Françoso. Então eu espero que tenha dado aí para vocês entenderem. Não esqueçam de comentar aí nesse vídeo com as dúvidas sobre a aula. Então é importante, porque isso aqui é um resumo. E essa aula de porífera aí poderia ser dada uma aula aí de várias horas. Então, por ser um resumo, pode ser que vocês fiquem com algumas dúvidas, e a parte aí dos comentários está aí para isso. Então eu espero que vocês participem aí e deixem suas dúvidas, perguntas, curiosidades, não tenham medo de perguntar. Eu estou aqui para responder, e coisas que eu não souber eu vou procurar saber. Beleza, gente? Um abraço para todo mundo.